canal Lado B do Autismo e hoje eu queria comentar com vocês sobre um problema muito sério que envolve a nossa comunidade, que é a questão da morte precoce das pessoas autistas. Recentemente um conhecido se suicidou e teoricamente era uma pessoa que tinha uma vida boa, enfim, a gente não imaginava que isso pudesse acontecer. E isso me levou a refletir sobre essa questão da morte e, sobretudo, sobre a questão da morte das pessoas autistas. Para quem não sabe, a expectativa de vida de uma pessoa autista, por exemplo, nos Estados Unidos, enquanto a população em geral tem uma expectativa de vida de 72 anos, a pessoa autista tem uma expectativa média de 36 anos. Uma outra pesquisa na Suécia determinou que enquanto as pessoas, a população em geral tem uma expectativa de vida de mais de 70 anos, os autistas têm uma expectativa de vida de 54 anos, em média. E os autistas com alguma deficiência cognitiva, como comorbidade, têm uma expectativa de vida de apenas 36 anos. A revista britânica de psiquiatria publicou também um artigo mencionando que as pessoas com autismo têm pelo menos 16 anos a menos de expectativa de vida em relação à população em geral. E aí vem a pergunta, você deve estar falando, nossa Zizo, as pessoas autistas morrem muito mais cedo que a população em geral, por quê? Autismo causa uma morte precoce? Não, a nossa condição neurológica não impede o nosso desenvolvimento biológico de um modo geral, o funcionamento do nosso organismo não interfere de qualquer maneira. Ou seja, o autista ele é biologicamente predisposto a ter a mesma quantidade de anos de vida que qualquer pessoa da população. A nossa condição não interfere na nossa expectativa de vida do ponto de vista biológico. Ou seja, em condições ideais, um autista viverá tanto quanto qualquer outra pessoa. Existem síndromes que interferem sim na expectativa de vida por conta da própria característica da síndrome. O autismo, o transtorno do espectro autista, não interfere absolutamente na expectativa de vida da pessoa. Bom, então, por que os autistas morrem tão antes que as pessoas em geral da população? Primeira coisa, para quem não sabe, autista tem 40 vezes mais chance de sofrer um acidente grave do que as pessoas, do que a população em geral. Eu não estou comparando autista com neurotípico porque não tem esse tipo de pesquisa. Então a comparação é sempre população autista com todo mundo junto, com as médias da população em geral. Se a gente separasse, tivesse pesquisa que separasse neurotípico de autista, o degrau ia ser muito maior, porque obviamente que nós compomos a população em geral e os nossos números interferem nos números da população em geral. Mas, voltando à questão dos acidentes, autista tem uma propensão a sofrer acidentes graves 40 vezes maior que a população em geral. A principal causa de morte de crianças autistas são acidentes, principalmente afogamento e asfixia. Então, a nossa vida, não existem pesquisas determinando os motivos, mas pelas características do autismo a gente pode intuir, né? Muitas vezes a falta de noção do perigo, muitos autistas relatam a dificuldade de atravessar a rua, estar distraído, enfim, crianças que simplesmente vão atrás do seu interesse e não se preocupam com o perigo que está ao seu redor. Todas essas coisas nos colocam em muito risco. Outro dado muito relevante é de que a taxa de suicídio entre autistas é 9 vezes maior que a população em geral. Ou seja, existe 9 vezes mais chance de um autista se suicidar do que a população em geral. A depressão é outro fator, provavelmente também acaba sendo associado, levando ao suicídio, mas a depressão, ela atinge 20% dos autistas jovens
e entre os autistas adultos, praticamente metade da população de autista adulto tem ou teve depressão em algum momento da vida. Ou seja, a gente tem que começar a refletir que não é o autismo que causa a morte precoce dos autistas, mas sim um mundo não adaptado e a falta de compreensão da nossa condição. A nossa vida, a gente sofre muitos estímulos, a gente não é compreendido, a gente não compreende o mundo em que a gente vive e isso certamente é muito angustiante. Por exemplo, um dado que é interessante, diverge muito qual é a proporção de risco de depressão entre autista e população em geral. Eu vi entre 2,5 a mais a 4 vezes mais. Mas um dado que eu achei muito relevante, autistas que possuem uma inteligência normal ou maior que a média da população sofrem mais depressão. Ou seja, na medida em que eu tenho mais consciência das minhas limitações, a minha vida é mais angustiante. A gente ouve relatos, por exemplo, de autistas nível 2 ou nível 3 de suporte que sofrem porque sabem que não são capazes de cuidar da sua vida nos detalhes pessoais, apesar de ter plena consciência da vida e das necessidades que possuem. Esses autistas sofrem muito, por exemplo, com a perda dos pais ou familiares ou cuidadores, porque eles sabem que eles não vão dar conta de lidar com as tarefas do dia a dia, com a própria sobrevivência, apesar de pessoas inteligentes e plenamente conscientes. Então, a realidade do autista, ela é muito opressiva, ela é muito deprimente, para falar assim, ou depressora, não deprimente, depressora, né? Causa depressão, é nesse sentido que eu quero falar. Um dado que sempre é relevante, eu sempre gosto de falar, é a questão de quando surgiu o diagnóstico oficial de autismo. O autismo severo teve seu diagnóstico oficial definido no DSM-3 em 1980. O autismo nível 1 de suporte, ou síndrome de Asperger, que hoje em dia essa designação não existe, mas na época era essa, surgiu no DSM-4 em 1998, portanto 24 anos atrás apenas, eu tenho 52. O CID colocou o autismo, em qualquer das suas formas, em 92. Então até 92, se você fosse ao médico, ele não tinha um CID para colocar no seu atestado, porque não existia o autismo. Então imagina a massa da população sem diagnóstico, a população autista sem diagnóstico que existe. E se você não tem um diagnóstico oficial, se você não fala oficialmente daquele problema, se você não discute aquilo, obviamente que o mundo não se organiza, obviamente que você não tem pauta para exigir nada, porque a sua diferença sequer existe formalmente no mundo. Então, fica assim incompreensível por que dessa enorme diferença de expectativa de vida dos autistas. Portanto, inclusão para autista, diagnóstico para autista, não é mimimi, não é que agora está tendo uma explosão de diagnóstico, é uma necessidade de identificar essas pessoas e oferecer qualidade de vida. Inclusão não é, agora tudo é frescura, tudo é autismo, não. A gente precisa disso porque os autistas estão morrendo, literalmente. É uma questão de vida ou morte. Pode parecer exagero da minha parte, então vá pesquisar, vá ler as pesquisas a respeito disso. Nós estamos morrendo muito mais cedo que qualquer outro da população. E isso se deve preponderantemente, apesar de não haver uma pesquisa específica sobre o que leva os autistas a isso, mas os números a gente agrega as duas informações, expectativa de vida de um lado e os índices de acidente, suicídio, tudo nos mostram o quê? Que um mundo não preparado, que a falta de inclusão, que a dificuldade de relação que nós temos, a incompreensão que a gente sofre, deprime e mata.